Ele é grande mestre de jiu-jitsu faixa vermelha, aluno de Carson Gracie, foi preparador físico do Flamengo e defendeu Renato Gaúcho numa briga na praia de Copacabana. Inseriu o jiu-jitsu no ensino universitário e há exatamente 40 anos subiu num ringue no Maracanãzinho para uma luta histórica contra Marco Ruas, uma das lendas do Vale Tudo. Nosso entrevistado de hoje aqui no Esporte em Cartaz é Fernando de Melo Guimarães, ou Fernando Pinduca. Uma satisfação recebê-lo, mestre, muito bom estar com o senhor aqui. Jiu-jitsu é para competir ou uma ideologia de vida? Os dois. Pode explicar? Porque o jiu-jitsu, ele é uma forma de você se defender, né? Ter a sabedoria da autodefesa e também ter uma condição de você desenvolver uma filosofia de vida. Então, nem todo praticante de jiu-jitsu é competidor. Ele pratica o jiu-jitsu como uma forma de fazer um exercício, uma ginástica. O jiu-jitsu tem todas as qualidades físicas que você pode imaginar: força, velocidade, resistência, coordenação, né? Então, isso faz um bem para a fisiologia humana. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa conversa. Flecha, satisfação mais uma vez estar com você aqui do lado. Prazer também, Boccaccio. Boa tarde, Pinduca. Tudo bom? Tranquilo? Eu que agradeço esse convite, na companhia de vocês aqui. Tá certo. Muito bacana esse papo. Mas Pinduca, conta um pouco mais aí. É verdade que uma bolinha de gude deu início à sua história? E numa briga de rua? É verdade isso? É verdade, porque eu nasci ali no bairro de Copacabana, né? E o bairro de Copacabana, nos anos 60, eu estou com 70 anos, né? Então, mais ou menos por 9, 10 anos, o parque de diversão da gente era a praia. Você ia para o mar para pegar onda, jogar futebol de areia, soltar pipa. E as esquinas de Copacabana eram onde a gente fazia as amizades, né? Então, eu fui criado ali na Figueiredo do Magalhães, esquina de Domingos Ferreira. A gente frequentava aquela turma ali. E tinha uma galera ali de uma faixa etária e tinha as outras faixas etárias, né? Então, se misturavam. Aí, os maiores gostavam de dar cascudo, tomar prancha na hora que você entrava lá no mar, prancha de isopor, aí quebrava a prancha. Aí, só gente boa. Eu estava soltando pipa, o cara vinha tomar, me dá essa pipa aqui. Aí eu estava na pracinha ali, jogando bolinha de gude com os amigos. Chegou 9, 10 anos, 11, sei lá, por essa faixa etária, antes de eu entrar para o jiu-jitsu, né? E aí a galera chegou, o pessoal maior, apagou a luz, me dá essas bolinhas aqui, não sei o quê. Aí meus amigos foram para casa chorando, eu já tinha aquela vibração de não levar desaforo para casa, né? Aí eu cortei o caminho assim, aí vi um monte de pedra assim na rua, né? Eu estava refazendo a calçada. Pedra portuguesa. Pedra portuguesa ali, a prefeitura refazendo os buracos da calçada. Aí eu peguei uma meia dúzia de pedra e desferi na cabeça do cara. Aí o cara veio atrás de mim, eu corri, fiquei uma semana sem sair de casa, né? Aí meu pai chegou do trabalho, a garotada me chamando: vamos para a praia, vamos descer. Eu falei: não, vou ficar aqui em casa, né? Minha mãe desconfiou, vivia na rua, brincando, né? Falou: o que está acontecendo? Eu falei: não, estou meio cansado, quero ficar em casa. Aí chamava os amigos lá para casa para lanchar, jogar botão. Coisa suave. Uma amizade ali, uma atividade caseira, né? Aí meu pai chega do trabalho e fala: vamos descer ali. Aí fomos ali para baixo, para um barzinho, tomar um negócio, ele conversando. O que está acontecendo? Aí eu falei para ele: os caras querem me bater, mas bater por quê? Aí eu expliquei tudo, né? Eu estou falando para vocês aqui. Aí um amigo do meu pai, conversando, meu pai expôs a situação, ele falou: leva teu filho para o jiu-jitsu, ele está precisando aprender a se defender. Foi assim que eu iniciei o jiu-jitsu com
11 para 12 anos de idade. Esse rapaz que tomou a pedrada, você tem contato com ele? Sabe quem é? Lembra o nome? Nunca mais vi, cara. Ele ficou atrás de mim um tempo, mas depois... Sumiu, né? Eu fiquei escondido uma semana, ele desistiu. Como é que surgiu o apelido Pinduca? O Pinduca, na época, anos 60, era um personagem de revista de história e quadrinhos, né? E representava um garoto hiperativo, né? Fazia muita bagunça. E eu era semelhante, tinha um comportamento semelhante. Aí a garotada me apelidou de Pinduca e ficou até hoje. Mas apelido só pega com quem não gosta. Você reclamava? Não, não reclamava, não. Aí foi o hábito, né? Um chamando, outro chamando, e ficou, não ligava, não. Eu achava até legal, interessante. Eu vou incluir uma pergunta aqui. Você falou que quando estava jogando bolinha de gude, nos anos 60, a turma passou e falou assim, apagou a luz. Apagou a luz. Era uma gíria? Era uma gíria que tinha bolso esquerdo também. Era o quê, o bolso esquerdo? Bolso esquerdo, o cara ia no teu bolso, lá que tu tinha, ele levava. Se tivesse figurinha, aquela época de bater figurinha, bola de gude, dinheiro. Não podia ser o bolso direito? Não, mas era uma regra, né? Uma regra, bolso esquerdo. Então, só usava no direito. Se você esquecesse, botava no esquerdo e te levava. E o apagar a luz é o quê? Acabou? Apagar a luz é tomar as coisas, cara. Figurinha, a gente jogava botão na porta do prédio ali com medo de botão. O cara via, tomava o botão. Então era uma vida assim meio difícil, né, cara? Para os menores. Os maiores sobressaíam com meio violento isso, né, cara? Hoje é bullying, né? Chama de bullying. Naquela época eu chamava o cara de esparro, né? Isso. Otário, esparro, me dá esse negócio aqui. Na escola o cara queria tomar tua merenda. É verdade. Então isso sempre aconteceu, né, cara? O maior queria sobressair em cima do menor, do mais fraco, né? Então a arte marcial veio para isso, né? Para o mais fraco poder se defender do mais forte. Né? Verdade. Então, Pinduca, você sempre morou na Zona Sul. Sempre. É isso? Né? E os esportes de praia, tipo voleibol, futebol de areia, surf, nunca te atraíram? Nunca... Não, sempre atraíram, cara. A gente na época não tinha surf, era prancha, era pé de pato. Jacaré, pé de pato e entrar no braço, no mar, né? E Copacabana era mais aberto, tinha ressaca, ondas grandes. Aí os salva-vidas eram ali, amigos do pessoal, da garotada, né? Aí pegava a gente, levava lá para o mar, entrava 4, 5 salva-vidas, pegava 10, 12 garotos, levava lá para pegar onda, pegar jacaré, descer onda de peito. E depois vieram as pranchas de isopor, né? Aquelas planondas, né? Aí você descia, e depois que veio o surf. Eu sou antes do surf, cara. E tinha uma galera os amiguinhos ali, os maiores queriam tomar as coisas e tal. E tinha vôlei, futevôlei não existia, tinha vôlei de quadra, dupla, até 6 contra 6, mas era muito pouco, tinha mais futebol de areia, cara. E ali eu comecei a jogar futebol de areia, joguei. De quê? Eu comecei no meio campo, cara, jogando ali, era 12, 13, 14 anos, divisão infantil, né? Batia muito? Não. Olha, tem fama que... Não, naquela época eu não conseguia bater em ninguém, cara. Eu tinha que jogar bola. Particularmente, eu jogava direitinho. Foi onde eu conheci o Júnior. Eu fazia meio campo com o Júnior. Pô, que responsa, hein? Ele era o 8, eu era o 5, cara. Aí depois eu fui... Fácil, aí era fácil, né? Ele já jogava bem. Você era na contenção, na verdade? Eu era ali o cabeça de área. Na minha época não tinha cabeça de área. Era 4-2-4. Era 4 zagueiros, 2 armadores e 4 atacantes, né? E tinha muita garotada. Verão ali, tinha torneio início, tinha campeonato de divisão infantil até 15 anos, de 15 a 18. Depois que veio o aspirante e o amador, os adultos, né, cara? Então, eu comecei futebol de areia nessa época e joguei, Joguei 20 anos de futebol de areia. Tem história, então. Tem troféu também? Meu time foi pentacampeão, 5 vezes campeão, né? Que beleza. Não seguido, mas saltitado assim, né? Ao lado do Júnior.
Aí depois o Júnior se profissionalizou e saiu. Nosso time continuou, cara, com o irmão dele, o Nena. O pessoal todo ali da Figueiredo. Foi um time, o Juventus, né? Um time muito, muito campeão. Né? Isso, eu me lembro dele. E aí entrou o jiu-jitsu na sua vida. Em que ano foi isso? Foi através do seu pai? Foi através do amigo do meu pai que me levou para o professor Hélio Vigio. Nessa época não tinha referência alguma do esporte? Não, o jiu-jitsu era uma coisa muito escondido, né? Não tinha propagação. Né? Foi em 1966, cara. Eu tinha 11 para 12 anos e comecei a frequentar a academia do Hélio Vigio. Eu vinha da escola, ia para a academia dele, treinava e depois que eu ia para casa. Né? Todo dia essa batida aí. Eu fiquei 2 anos lá. Fiquei dos 12 aos 14. Né? Aí, aos 14 anos, o Hélio Vigio chamou meu pai para conversar, falou que tinha sido aprovado do exame para delegado, começou a trabalhar na polícia e colocou uns assistentes lá na academia dele, falou que eu levava muito jeito e me indicou para ir para o Carson. Né? Aí, com 14 anos, eu fui para o Carson, o famoso Carson Gracie. Fiquei lá até hoje, se puder. Até ele morrer. Né? Foi para os Estados Unidos e eu abri a minha academia, pedi permissão para ele e estou até hoje com o jiu-jitsu aí. Então, Pinduca, o delegado Hélio Vigio esteve muito presente na tua vida esse tempo todo. Você nunca pensou, nunca cogitou em ser também policial? Não, porque eu já estava ligado no esporte. O Hélio Vigio foi preparador físico de futebol. Né? Ele acumulava a polícia, era formado em educação física e era advogado também. Cara. Então, eu peguei o lado dele esportivo, né? Inclusive, quando eu fui convidado para o Flamengo, eu fui lá, conversei com ele, me deu umas dicas de preparação física também. E o Hélio Vigio foi um cara muito bacana comigo. Ele foi do Vasco também um bom tempo. Ele foi do Vasco, foi do Botafogo. É verdade. Você lembra da tua primeira competição? Lembro. Primeira troca de faixa? Lembro. Minha primeira competição foi em 1970. Não existia Federação de Jiu-Jitsu ainda. A federação estava embrionária, estavam fazendo campeonatos experimentais. Aí teve um campeonato no Gurilândia. Eu me lembro. Até 15 anos. 15 anos. São Clemente, ao lado do Palácio da Cidade. Até 15 anos. Eu já estava com 14 para 15 anos, eu fui já estourando lá. Eu fui como faixa verde, eu ganhei 4 lutas. Né? Isso abriu uma visibilidade em cima de mim por parte do Castro, por parte da família lá, e começaram a me dar muita força. Né? A faixa verde era a primeira faixa ainda, não? Não, faixa naquela época, como era? Infanto juvenil era amarela, laranja e verde. E 16 anos em diante era azul, roxa, marrom e preta. Né? Parecido com o judô. O judô é meio diferente, né? Tem amarela. É branca, amarela. Ajuda aí, Flash. Eu fiz judô. Então era branca, azul. Com o passar do tempo, amarela, laranja. Vai modificando algumas coisas, né? Você vai introduzindo, né, graus, enfim. Então muda um pouco. Mas naquela época era meio. Não era tinha muito, grau. Era muito rígido. Branca, né? azul, amarela, laranja, verde, marrom, roxo. Aí, com o passar do tempo, você foi modificando essa estruturação. Como o judô ele tinha mais visibilidade, já era um esporte olímpico, o jiu-jitsu veio até copiando essa hierarquia de faixa, porque naquela época, quando eu entrei, não tinha hierarquia de faixa. O praticante era branca e o professor era azul marinho, cara. O Hélio Vigio usava a faixa azul marinho, cara. E quando eu cheguei lá no Castro também, não tinha você passar de faixa. Você podia ser muito bom e o outro iniciante, todos eram faixa branca. Né? Entendi. Aí depois, quando veio a criação da federação, eles começaram a criar a hierarquia de faixa. Aí criaram essa de juvenil até 15 anos, que era branca, amarela, laranja e verde, e o adulto é branca, azul, roxa, marrom e preta. Se você começasse adulto, você ia direto para azul. Se você começasse infanto juvenil, você tinha que passar pela amarela, laranja, verde. Aí começaram a fazer a hierarquia de faixa e fundaram a federação primeira no mundo, a Federação do Estado da Guanabara, na época.
não era nem estado do Rio, né? Estado da Guanabara. Aí o primeiro campeonato oficial também disputei, foi em 73 no Mourisco. Já pela federação. Já com a federação fundada, o Hélio Grace presidente, João Alberto Barreto vice, né? Então eu peguei toda essa configuração, essa troca de jiu-jitsu inicial para o jiu-jitsu já dentro de uma formatação esportiva, né? Com a federação comandando, né? Ah, bacana. Falou, faixa preta. Então, o Pinduca, eu levei 11 anos para sair faixa preta de judô. Você levou 12, né, para sair de jiu-jitsu. E atualmente, como é que funciona? É fácil ser faixa preta de jiu-jitsu? O que você acha disso? O que você pode dizer para a gente? Hoje em dia mudou muito, né? Você, para passar de faixa na minha época, era muito difícil, né? Pelo menos lá no Carson, né? Uhum. Ele segurava muito a gente na faixa, ele queria detalhes, né? Queria ver se você estava aprendendo mesmo, como é que você desempenhava, como é que você exercia os movimentos. Então, eu fiquei 4 anos na faixa azul, cara. Pô, eu saí da verde, que estourei a idade, passei 16 anos para azul, fiquei praticamente até quase 20 anos na faixa azul. Depois... Agoniado. Não, eu não ligava para a faixa, não, cara. Eu queria aprender, cara. Para falar a verdade, eu nunca liguei para a faixa. A faixa, ela veio naturalmente por ordem dos professores, né? Mas eu queria era aprender, eu queria me movimentar, eu queria desenvolver o conhecimento, né, cara? Então, a faixa azul foi uma base. É como você vê que o símbolo do jiu-jitsu é um triângulo, né? Uhum. Então, a base é azul. Aí você vai fechando a pirâmide, né, subindo, aí as faixas vão diminuindo, né, dentro de uma pirâmide. Então, azul é a base, depois vem roxa, marrom e preta em cima do bico do triângulo, né? Depois da preta, você tem 6 graus para chegar na vermelha e preta, na faixa coral, entendeu? Então, esses 6 graus representam o quê? Um entendimento. As faixas coloridas, você aprende. Na preta, você entende. Então, o jiu-jitsu ele é tão vasto, tão cheio de conhecimentos, porque o jiu-jitsu é muito grande, cara. As pessoas pensam que é só competição, mas não é, cara. O jiu-jitsu ele é esportivo, ele é terapêutico, ele pode ser filosófico, pode ser participativo. Então, tem pessoas que fazem jiu-jitsu e não competem. Eles fazem o jiu-jitsu participativo, eles vão à academia, eles querem exercer o jiu-jitsu como fonte de exercício, né? Higiene mental, tem o jiu-jitsu filosófico, tem o jiu-jitsu terapêutico. Eu tenho alunos que vieram de drogas, vieram de déficit de atenção, vieram de inseguranças, medos, fobias. Hiperatividade. Isso, e outros desequilíbrios sociopsicológicos, né, que o jiu-jitsu ajuda a tratar. Afinal, ele te perguntou, é fácil ser faixa preta hoje em dia? Nessas mudanças todas? Eu volto a falar, o jiu-jitsu mudou muito, né, cara? Então, o jiu-jitsu hoje se tornou apenas um leu-azar. Nem nagueu-azar tem mais. Porque a gente... Aquela luta ela começa em pé, né? Mas o cara puxa direto para a guarda. O pé da virilha ele senta, cara. Aí fica aquele birimbolo que chama, né? Eu acho isso horroroso, cara. Os dois caem para o lado e fica... Um puxa para o lado, puxa para o outro, para o lado, para o outro. E criaram agora, na regra, um aspecto chamado vantagem, cara. Então, a vantagem é menos do que ponto. Então, para você ganhar por 2 pontos, que representam uma raspagem, representa uma pequena movimentação, se começar em pé e você puder derrubar 2 pontos, passou a guarda, 3 pontos, montou 4 pontos. Para chegar em uma montada pela frente ou pelas costas, tem que ser um jogo muito solto.
E hoje em dia todo mundo fica ali amarrando, aprendendo, é diminuir o tempo da luta. No meu tempo, faixa preta eram 10 minutos, hoje são 6, eu acho. Eu estou meio por fora que minha academia não está mais voltada para competição. Não. Mas, desculpe, mas você falou sobre o aprender e entender. Né? Por que você faz essa distinção? Porque os movimentos do jiu-jitsu, eles são crescentes dentro de uma ordem, né? Através dos fundamentos. Né? Você derruba, quando o cara aceita o jogo em pé, você tem que passar a guarda, tem que mobilizar, tem que montar, tem as inversões, são as raspagens. Então, isso aí, cara, é um estudo que você tem que fazer em cima do movimento humano, cara. Então, você tem que aprender os fundamentos, o que é passar a guarda, o que é montar, o que é raspar. Depois tem as combinações, cara. Você combina os movimentos. Você combina vários tipos de mobilização com uma montada. Aí a montada você combina com uma finalização. Você pode fazer montada e pode fazer por baixo, dentro da guarda. Então, tem uma fase de aprendizado e depois, quando você se torna um faixa preta, já tem toda essa fundamentação já na cabeça, aprendida, você começa a entender esses valores de combinação, entendeu? É muito longo, cara. Então, o Flecha perguntou se é muito difícil ser faixa preta hoje em dia. É mais fácil do que na minha época, porque hoje em dia eles valorizam o quê? A competição. Não valorizam o aprendizado no todo. Né? Então, a competição se tornou uma movimentação muito restrita. Né? Então, eles usam poucas situações, imobilização, é uma montada, é uma chave de pé, uma chave... Então, tem cara que tem 6 golpes, eu conheço cara que é campeão aí, tem 6 golpes, não sabe mais do que aquilo, mas aplica aquilo muito bem. Então, chegando no campeonato, ele faz aquele negócio, é campeão, cara. E o cara não consegue descobrir como é que ele faz. Aí entra também a condição física. Hoje em dia, os caras se preparam como loucos, tomam bomba, malham ferro, não sei o quê, são atletas assim, de um rendimento altíssimo, né? E eles trocam a parte física pela parte técnica. Então, a parte técnica fica para trás, a parte física cresce, e eles aplicam posições ali restritas que fazem muito bem, cara. E a ideológica? Aí ele ganha um campeonato, ganha 2, ganha 3, passa de faixa. É um campeonato, 2, 3, 4, passa de faixa. Então, a mudança e o crescimento de conhecimento é muito pouco. E se tornou faixa preta, hoje o cara é faixa preta em 3 anos, 4 anos. Mas Pinduca, não, né? Não, ele não, com certeza. Atualmente você é a faixa vermelha. O que isso representa para você? Mostra aqui, explica aqui. A faixa, além de ser preta, além de ser vermelha... Tem 9 graus aqui. Que são os riscos brancos, ou os pretos? Não, os riscos brancos. Brancos. A barra preta, qualquer faixa de jiu-jitsu tem uma barra preta para diferenciar das outras modalidades, né? E os riscos são os traços, né? Aquelas faixas coloridas vão até 4 graus. Toda faixa colorida, 4 graus. Aí, chegando na preta, você tem 6 graus. Aí você chega na vermelha e preta, que é a coral, 7 graus. Aí vermelha e branca, 8 graus. E a vermelha, 9 graus. 10º grau, só quem tem é o Hélio Gracie e o Carlos Gracie. Mas não tem a faixa ponta dourada? É essa aqui. Ah, essa é ponta dourada. É, porque é vermelha. A vermelha e branca é prateada. Ah, tá. São simbolismos que foram criados pela federação, né, para diferenciar. Pô, mas é legal, hein? Essa faixa aqui, eu me orgulho de ter sido lembrado, né, mais pelo tempo, né? Dedicação, o tempo de jiu-jitsu que eu tenho. Eu tenho 58 anos de jiu-jitsu. Né? Na tua academia, o que você prioriza, Pinduca? Competição ou a ideologia? Não, eu priorizo o jiu-jitsu no todo, né, cara? O que é o jiu-jitsu no todo? É você ter luta em pé, luta no chão, atemir o azar e programa de defesa pessoal. Então, o sistema de defesa pessoal, cara, abrange tudo isso.
Você tem que saber luta em pé, defesa pessoal. Tem que saber luta no chão. Tem que saber o programa. O que é o programa? São estudos das agressões que foram elaboradas lá pelo Hélio Gracie, né? Carson Gracie. Então, tem uma série de agressões, que você tem 36 aulas, que você desmembra todas aquelas agressões, soco pela frente, soco pelo lado, gravata por trás, gravata de lado, cotovelada, chute, pontapé. Você aprende a executar e aprende a defender, né? Então, isso aí é uma autodefesa que você leva para se defender no confronto de rua. Os vagabundos não te assaltarem. Eu vi você falando uma vez sobre um assalto que você presenciou e o rapaz imobilizou o ladrão, no entanto, tinha um outro e ele acabou sendo... Aí você usou umas expressões interessantes, a visão periférica. Foi um campeão lá do Carso. Lá no Carso, teve uma época que tinha a defesa pessoal, e depois teve uma época que veio o boom dos campeonatos e ninguém queria mais treinar a defesa pessoal, só queria campeonato. Foi exatamente quando eu parei de competir, comecei a dar aula, porque eu fui assistente do Castro durante 8 anos, né? Aí depois daquela luta no Maracanãzinho, eu pedi permissão para abrir a minha academia. Eu já tinha academia de ginástica, ampliei o espaço e coloquei uns tatames com autorização do Castro. Nada ia fazer sem autorização dele. Aí eu comecei a desenvolver esse trabalho de defesa pessoal, o jiu-jitsu competição com os alunos, né? E esse episódio aí foi Copacabana. O rapaz foi defender uma moça que estava sendo assaltada, teve êxito, defendeu a moça, derrubou, só que ele não percebeu que o safado, o ladrão lá, estava acompanhado, era uma dupla. Quando ele levou o indivíduo para o chão, o outro veio e chutou o rosto dele, ficou com o olho desse tamanho, quase perdeu a vista, né? Então, isso que você perguntou, são os 3 pilares básicos da defesa pessoal: plena atenção, visão periférica e controle do raio de ação, né? Então, quando você sai na rua, põe o pé na rua, você tem que estar atento à direção que você vai percorrer, observar o que circunda em volta, né? E ter a capacidade de enxergar algum perigo. E o controle do raio de ação é alguém que se aproxima. O raio de ação é medido pela distância de um braço. Você está fora do meu raio de ação. Ainda bem. Se você for me agredir daí, você não me alcança. Você pode me jogar um objeto e tal, mas me alcançar você não alcança. Então, quando... Vou ter que interromper. Com ele só de longe, né? Com certeza. Quando o indivíduo avança aqui da distância do teu braço, cara, ele já está propenso a te atingir, né? Então, isso que são os 3 pilares básicos. Você tem que ter uma noção boa nesse momento que a gente está vivendo na rua aí. E isso serve também para o leigo, cara. Tirando o confronto, briga. Você está na Avenida Copacabana ali. Quantas vezes tu já levou esbarrão na rua? Sim. Então, isso aqui é falta de visão periférica. Vê o cara na tua direção, tu dá um passinho para o lado aqui. E você sai para cá. E nas tuas costas, tu já faz meia volta aqui, já dá uma olhadinha. Para quê? Para preservar o teu físico, cara. Eu vi numa cena na Avenida Copacabana, há pouco tempo, a senhora andando rente ao meio-fio, veio um maluco lá com um carrinho, deu um esbarrão na mulher, a mulher parou na rua, cara. Se tivesse um carro, atropelava a mulher. Quantas vezes as pessoas tropeçam em buraco? Por não prestar atenção. Já vi também a senhora enfiar o bico do sapato do buraco, cair com a cara no chão, não sabe cair, não sabe amortecer a queda. Judô tem defesa pessoal? Claro, tem. Judô tem. Toda arte marcial Toda arte marcial tem defesa pessoal, né? Então, o que o Pinduca está falando é a maior realidade. Você tem a visão periférica, você anda na rua. Eu, várias vezes, já desviei de pessoas no meio da rua que vêm na tua direção e não tem esse discernimento que o Pinduca falou. Você evitou o acidente. Sim, porque dele, você né? vira de lado. Para quem vem, né? Para quem vem. Mas ele é um conhecedor de arte marcial, cara. E agora a gente está falando isso para leigo.
Eu sou funcionário do SESC e faço um trabalho de iniciação ao jiu-jitsu lá no SESC, e que é a consciência corporal da defesa pessoal. São pessoas leigas que nunca fizeram nada. Eu ensino justamente isso. Não tem nem kimono. A pessoa vai com roupa de ginástica, eu ensino visão periférica, controle do raio de ação, você ter ali o controle da distância, entendeu? Subir uma calçada, um meio-fio mais alto, a rua com buraco. Isso tudo é jiu-jitsu. Tudo isso é jiu-jitsu, cara. E você, em 94, me parece, conseguiu implantar o jiu-jitsu como ensino na faculdade. Foi difícil implantar o projeto? Como é que foi essa caminhada? Foi muito, muito difícil, muito difícil. Porque na época... Flecha foi teu aluno. Também. Trabalhou lá na Gama Fê. Trabalhou lá na nossa pesquisa lá. Pesquisa. Ele não era um aluno, era um colaborador. Que interessante, porque na Escola de Educação Física, todo mundo gosta de esporte, já tem uma modalidade. Né? Então, lá na minha turma, eu fiquei lá 7 anos, né, cara? Então, tiveram várias turmas, vários períodos, né? Então, tinha nadador, jogador de vôlei, jogador de futebol, judoca, propriamente pessoas que já faziam jiu-jitsu, que iriam lá de curiosidade saber, né? Então, eu dava o histórico do jiu-jitsu, dava lá os fundamentos, né? E mostrava a eles o que era o jiu-jitsu, o que você podia, o que o jiu-jitsu podia te oferecer, né? Quais seriam as vantagens de você fazer o jiu-jitsu. Então, o fundamento principal da entrada do jiu-jitsu na universidade era apresentar o jiu-jitsu. E, na época, o jiu-jitsu ele estava muito enraizado com confronto de outras modalidades. Eram brigas, jiu-jitsu contra a luta livre, e rixas pessoais, né? Desde aquela luta do Maracanãzinho em diante, cara, a luta livre se tornou inimiga ferrenha do jiu-jitsu. Então, tinha briga na praia, tinha briga na boate, tinha briga em tudo quanto é lugar. E essa reportagem saiu dos jornais, né? Então, quando eu me formei em 78, quando saí da universidade, eu me formei e fui trabalhar na minha academia, com ginástica, musculação. Eu fiz uma academia, estava a época do boom da ginástica, né? E continuava no Carson. A minha academia era na mesma rua do Carson, não saía dali, da Figueiredo, Carson, e a minha academia era ali também e tal. Aí, em 81, teve a primeira pós-graduação da Gama Filho, treinamento desportivo. E o professor Tubino era o professor da cadeira de treinamento desportivo e era o diretor da universidade, da parte de educação física. Aí, quando eu fui lá, encontrei o pessoal que se formou comigo, e o Hugo Arrigoni era o campeão de karatê, e o Tubino era karateca também. E o Tubino era da Marinha. O Hugo Arrigoni foi convidado pelo Tubino para dar aula na Escola Naval. E o Hugo Arrigoni introduziu o karatê. Fez uma monografia e prontamente o Tubino aceitou, né? E naquela época, na minha época de graduação, luta só tinha judô 1 e judô 2. Quem dava era o Oswaldo Simões, cara. Oswaldo Simões é um cara espetacular, muito meu amigo. E eu aprendi judô com ele. Fui fazer a disciplina, depois continuei lá. Mais fácil que o jiu-jitsu? O judô não é que seja mais fácil. Provocação aí. Não. Outra, né? É outra foco, na verdade, né? O judô é um esporte. Esporte. O jiu-jitsu passou a ser esporte. O jiu-jitsu não era esporte. O jiu-jitsu era uma arte marcial, né? Então, com a entrada da federação, ele passou a ser esporte. O judô já era esporte, né? Então, essa vivência, eles se completam, né? Se completam. Aí eu falei com o Tubino, o Hugo fez a monografia aí, colocou a modalidade do karatê na grade curricular, né? Eu queria colocar o jiu-jitsu. Aí ele olhou para mim assim... E eu estou com uma monografia aqui. Eu peguei o que o Hugo fez, dei uma olhada e fiz semelhante, né? Uhum. Com o histórico do jiu-jitsu ali. Aí ele olhou para mim assim, meio... O jiu-jitsu não tinha entrado ainda como...
estava fora Da grade. Eu estou querendo colocar, né, cara? Aí ele olhou, não, você tem que escrever mais. Você tem que provar que o jiu-jitsu tem fundamentação educacional. Aí eu falei, tá bom. Isso foi 81, cara. A modalidade só entrou em 94. Eu ia lá todo final de semestre. Persistente. Mais tempo que a faixa preta. Mais tempo que a faixa preta. Na verdade, eu fiz um embate psicológico com o Tubino, né? Foi uma queda luta. de braço grande, né? Uma luta. Porque o Tubino, eu agradeço muito a ele, cara. Porque ele me fez estudar, me fez pesquisar, melhorar a fotografia, isso, né? buscar as ideias, buscar o que o jiu-jitsu representava, os benefícios, né, cara? Então, ele para mim, foi um cara muito útil, né, cara? Aí o Pedro Gama Filho, que estava afastado da universidade, encontrei ele no campeonato ali na Escola de Educação Física do Exército e falei, olha, eu estou com um projeto aqui, mas está difícil, não sei o quê. Pá. Isso já era 89, 90 já, de tanto eu ir lá. Cara. Eu fiz uma outra pós-graduação em 84, Pedagogia do Movimento Humano, pós-graduação, e fiz outra em 84. E o Tubino me cozinhando. E eu batendo com ele, escrevendo, comprovando, ele falando, não, faz aqui, mexe aqui, não está bom aqui. Eu, tudo bem. Estou na luta lá. Ele fazendo a guarda, eu tentando passar, né? Aí chegou um dia, o Pedro me chamou e falou, eu estou voltando para a Vila Olímpica, estou sendo readmitido na faculdade. Aí eu fui lá, leva o que você tem aí escrito. Aí eu levei, ele olhou. Aí um mês depois ele me liga. Vem aqui na universidade. Eu fui lá na Vila Olímpica. Ele vai lá falar com o Cláudio Reis. Aí o Cláudio Reis já era o diretor e o Tubino já era reitor. Olha quanto tempo levou isso. Tempo. Aí eu fui lá, o Cláudio Reis me recebeu, tal. O Pedro mandou falar com você aqui, o Tubino também. Então, você vai vir aqui no auditório, tinha um auditório lá, você vai dar uma palestra aqui para os reitores, para você alinhavar o que você tem para oferecer aqui com o jiu-jitsu na universidade. Pô, eu tive que dar uma palestra para os reitores, com o Tubino, o Cláudio Reis, o Pedro, mais uns 4, 5 lá. Nossa. Aí falei o que era, quais são os objetivos, aí a matéria foi aprovada. Que bom, né? O Pinduca. E você usufruiu dela. Bastante, inclusive. Deixa eu te perguntar, você acha que atualmente o esporte sobrepõe a arte do jiu-jitsu? O jiu-jitsu como esporte? O esporte, isso. Jiu-jitsu como esporte e jiu-jitsu marcial. Exatamente. São duas coisas diferentes, né? Uhum. Não, o jiu-jitsu como esporte hoje está no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Está no mundo inteiro, cara. As federações, hoje tem 10, 15 federações aí, cara, espalhadas pelo Brasil, mundo, né? pelo mundo. Só no Brasil tem isso aí, fora acho que tem pelo mundo aí. Né? Então o jiu-jitsu desenvolveu a parte também do no-gi, né, cara? A parte sem kimono. O jiu-jitsu cresceu muito, está no mundo inteiro, cara. Agora a parte marcial, cara, é a parte que derivou tudo isso, cara. É o grande embrião, cara. O jiu-jitsu começou como defesa pessoal, cara. Isso te incomoda? Não, de jeito nenhum. Essa inversão de valor? Não, eu fui competidor, cara. Eu competi de 1970 até 85, cara. Na minha época de competidor, quem sentava na mesa técnica era Hélio Gracie, Carlos Gracie, cara. Foi uma honra eu participar do embrião que o jiu-jitsu era naquela época. Era um embrião, cara. Então, a primeira federação no mundo ali, eu participei 15 anos de campeonato ali, cara. Depois eles romperam, os Gracies romperam? Não é que romperam, é porque a família cresceu muito, né, cara? Então, a família foi crescendo. Nesse crescimento, a ideologia também muda, né? Cada um pensa de uma forma, a metodologia muda, cada um tem uma visão de aula diferente do outro. Tem um biotipo diferente. Exatamente. Entendeu? Então, esse crescimento do esporte então, foi super positivo. Foi. Super positivo. O jiu-jitsu só não entra na Olimpíada porque não tem unificação de regra. Cada federação tem uma regra diferente, entendeu? Exatamente. Então, eles exploram... não, isso vale, aquilo não vale. Então, você juntar, fazer um congresso, fazer um
uma mesa redonda com as principais cabeças. Hoje em dia tem milhões de cabeças, é impossível você juntar todo mundo, cara. E cada um vai querer puxar a sardinha para sua brasa. Não, eu acho assim melhor, aqui melhor. Não, minha federação desse jeito, a tua é do outro. Então, para ser olímpico é muito difícil. Você não pensa que por faltar um órgão principal também não possa também limitar essa situação de ser olímpico? Exatamente. O órgão principal hoje em dia foi a federação que o Carlos Gracie Júnior criou, né? A Confederação Brasileira, que foi feita em 94, logo quando eu entrei lá na Gama Filho. Até a reunião foi lá dentro da Gama Filho, com o Paulo Jardim, com o Pedro, e algumas cabeças do jiu-jitsu mais antigas naquela época. Foi criada a confederação, depois fizeram a Federação Internacional de Jiu-Jitsu, as academias foram crescendo, né? O aluno do aluno foi abrindo academia, e foi um crescimento muito grande. E o Carlinhos que modificou essa regra, criou a vantagem, criou uma pontuação diferente. Então, eu arbitrava, eu era árbitro, cara. Depois eu comecei a achar aquilo muito confuso, cara. Eu falei, pô, não estou entendendo, Carlinhos, essa regra aí, cara. Não, porque a vantagem, porque a vantagem... Chama o VAR. Não, é porque a briga maior era o Gracie Barra com o Carson, bicho. Então, naquela época, as bandeirinhas, era a gente, os professores. Então, da própria academia. Os professores, cara. Aí tinha os bandeiras, né? Aí um olhava para o outro, era 2-1 ou 3-0, cara. Aí levantava a bandeira verde, amarela ou a branca, quando era luta dura, empatada, para desempatar na bandeira. E um ficava reclamando do outro, com o aluno do outro puxou a bandeira para si, entendeu? Aí ele criou uma regra que colocou essa vantagem para ver um desempate direto na luta, entendeu? E a vantagem, ao meu ver, ela é um disparate técnico, porque ela premia uma posição irregular. Vamos voltar no tempo? Esse ano faz 40 anos da luta com o Marco Ruas. E pelo que eu já pesquisei, você que se ofereceu para o duelo, você pode contar como foi essa... Não é bem oferecer, porque naquela época o Hollis tinha morrido, né? Então a hierarquia era Hélio Gracie, o Carson, depois vinha o Hollis, depois vinha o Rickson, que era mais novo. Eu sou 8 anos mais velho que o Rickson. O Rickson era um Você era jovem, do nível do Hollis. Ficava ali no meio, cara. Então, o certo seria um Gracie entrar ali, né? Aí o Hollis tinha morrido. O desafio foi um desafio? Foi um desafio. Fugiu por quê? Foi porque houve uma briga em Teresópolis entre o sobrinho do Molina, que era o cara lá do Taekwondo, da luta livre, com o sobrinho do Hollis. Brigaram em Teresópolis. Sim. Aí parece que tem uma covardia, um bateu no outro, ficou mais gente do lado, não sei o quê, um destempero desse aí. Aí o menino, o Charles, que era filho do Robson, fez uma queixa para o Hollis. E o Hollis invadiu a academia do Molina. No Rio de Janeiro. Lá no Flamengo, ali na Naja. Aí houve um pega-para-capar danado lá, não sei o quê. Dentro da academia, sem polícia nem sem nada. nada. Deu polícia, deu confusão. Depois, logo em seguida, o Hollis morre. Aí o Molina, mordido, né, formou um grupo e desafiou o jiu-jitsu. E nós estávamos desprevenidos ali. Estava todo mundo meia bomba ali, não tinha campeonato direito, todo mundo triste com a morte prematura do Hollis, né? Aí fizeram esse desafio no jornal, cara. Aí eu estava subindo para treinar, subindo a escada da academia para treinar, e vi o Robson com o Reison e o Carson discutindo, não, conversando ali, trocando ideia no sopé da escada ali. Aí o Robson vira para o Carson e fala assim, pô, você dá aula há tanto tempo, não tem ninguém para representar aqui a academia, pô. Tem uns caras desafiando aí. E seriam quantas lutas? Eu não sei, não sabia de nada. Eu estava subindo para treinar, estava por fora. Eu nem fui lá, foi uma galera que foi lá na Naja. Eu nem fui, eu não participei disso. Eu estava aí treinar. Pô.
Então, na verdade, você estava dentro de uma hierarquia para poder estar lutando, fazendo a luta. Eu já era faixa preta, já era campeão, então tinha qualificação para poder fazer essa... Aí eu escutei aquilo e falei, o que está acontecendo? Aí eles me explicaram, tem uma galera desafiando aí, não tem ninguém, o Cássio não põe ninguém. Aí eu falei, se é para representar ele, eu vou. Porque ele, o Cássio foi um segundo pai para mim. Ele me ensinou tudo, cara, tudo que eu sei. Fui assistente dele 8 anos, né? Então, eu falei, olha, se for para representar ele, pode botar meu nome. Você não sabia quem era o rival? Não sabia nada, não sabia nada, não conhecia nada. Só para representar ele, porque eu escutei ele falar que ele não produzia ninguém, cara. E eu era um produto dele, entendeu? Aí, papo vai, papo vem, eu subi para treinar, e depois o negócio foi esquentando, e já tinham marcado a data. Era 30 de novembro de 84. O Robson ele era administrador da Suderj na época, ele era o governo Brizola, então ele conseguiu o Maracanãzinho rápido, botou para o Maracanãzinho e marcou a data. Quando eu fui ver, já era 10 de novembro. Pô, em cima. Dentro do microciclo, macrociclo de treinamento. Eu ia treinar o quê ali, cara? Quase nada. Aí eu falei, estou dentro aí, vamos treinar aí, não sei o que. Aí começaram... E o programa eram quantas lutas, afinal? Aí fizeram 4 lutas. 4 lutas. 4 lutas. Se fosse 2-2... Não, 4 lutas. O Marcelo Bering, com o Molina, o desafiante. Aí chamaram o Eugênio Tadeu com o Inácio, um aluno lá do Rolls. Eu me lembro dele. Inácio, Marcelo Bering, que era aluno do Hélio Gracie. E aí apareceu aí apareceu o Marco Rua. Né? Aí depois veio o Renan Pitangui com o Eugênio. O Inácio lutou com o Bruce Lúcio, que era um representante. E tinha pelo menos equilíbrio de idade, peso ou não? Não. Mais ou menos parelho assim. Tinha nessa referência? Eu tinha o quê? Eu tinha 86 quilos, o Rua tinha 82, por aí. O Marcelo Bering. E ele é mais novo. De 70. Eu sou 8 anos mais velho que ele. E não tinha negócio, não. Aí chegou a hora representar a modalidade. Foi para o Maracanãzinho. Foi para o Maracanãzinho. Não, fui treinar, cara. Sim, eu falei, Cássio, como é que é? Vamos treinar? Não, vai assim mesmo, como é que você está, que você é galinha morta. Ninguém conhecia ninguém, cara. Ele falava galinha morta porque muita gente ia treinar lá no Cássio, de outras modalidades, né? Pessoal do Karatê, pessoal do Taekwondo, muitos alunos do Meidi iam lá treinar judô, o Yamagata que levava os caras lá para treinar. Aí o cara queria treinar em pé, tu puxava para a guarda, o cara não dava queda em ninguém, aí tu raspava, montava e o cara ficava... Ele não tinha muito embasamento do chão, né, cara? Era mais em pé. E a gente levava sempre vantagem nesses caras. Aí o Cássio achava que todo mundo era galinha morta. Eu falei, Cássio, não é bem assim, cara. Ninguém sabe esses caras, ninguém conhece ninguém. Vai assim mesmo, não queria dar aula. Aí o Robson estava lá, eu falei, Robson, assim, fala com o Cássio. Eu falei, não, deixa o Cássio para lá. Vamos treinar lá no Tio Hélio. Aí eu fui lá para o Padre Antônio Vieira, treinei lá com o Ricos, com o Helso, com os alunos lá Eu treinei 10 dias para isso. 10 dias, muito pouco, né? Mas já foi alguma coisa, né, cara? Eu fui com o que eu já sabia mesmo, né? A parte de ATMI, a parte de boxe, a parte de chute. E a gente treinava isso na defesa pessoal, né? O Cássio, eu era assistente dele, então eu passava o programa para os alunos, né, cara? Aí foi... Maracanãzinho lotado. Maracanãzinho lotado. O Marco Rua é um cara muito preparado, ele lutava a chão já... Era boxer, sabia fazer movimentos de guarda, tinha um conhecimento do chão já um pouco avançado, né? Aí acabou o empate e ficou de bom tamanho. Mas é verdade que deu o empate porque você só quis imobilizá-lo? Não, porque a regra determinava isso. Ou você finalizava ou você empatava. Eu podia encher a tua cara de pancada, se você não batesse ou pedisse para parar, era empate, cara. Não tinha... Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Eram 3 rounds,
eu consegui derrubar ele os 3 rounds, passei a guarda, fiquei do lado ali, mas o tempo foi muito escasso. E ele conseguiu algum golpe em você, não? Não, praticamente eu dominei a luta, porque eu derrubava, imobilizava, mas acabava Ele não o round. batia. Não, acabava o round, cara. É verdade que o Hélio Vígio disse para tu dar uma cabeçada Não, nele? isso é mentira. Pô, Hélio Vígio, cabeçada, isso aí é onda. Ele que foi ele... o árbitro, né? Foi o árbitro. Mas eles aceitaram, né? O Hélio Vígio era um aluno do Hélio Gracie, frequentou a Academia Gracie. Então, no programa, o cara chama o cara ligado ao jiu-jitsu para arbitrar, o cara aceita, fazer o quê? Isso aí é onda, velho. Já ouviu essa história? Milhões de vezes. Escutei a história até que eu mordi o cara. Falaram que eu mordi. Tipo Mike Tyson. Pô, pega o filme está rolando até hoje aí, vê se eu mordi ele. Ô, Pinocchio, e tua vida mudou de alguma forma depois dessa luta? Mudou no sentido de eu me habilitar da aula, né? Você ganhou dinheiro? Não. Não tinha dinheiro. Não tinha nada. Lutava ali pela pele, pela modalidade. E me diz uma coisa, e nessa época era possível se ganhar dinheiro com jiu-jitsu? Não. Não, né? Você nem cogitava em dar aula, cara. Quem dá aula era só os Gracie e os alunos do Hélio Gracie da primeira geração, né? Que era o João Alberto Barreto, o Álvaro Barreto, o Francisco Mansur, daqui outro. Então, o pessoal lá de Niterói, Amélio Arruda. E você se imaginava vivendo do esporte, não? Não. Não, né? Nunca. Eu estudei para ser um professor de educação física, depois eu fiz fisioterapia lá na Gama Filho. Então, hoje em dia, a minha academia tem 3 setores. Tem o tatame, com aula de jiu-jitsu, tem a parte de exercícios funcionais, né, e a parte de fisioterapia. Eu trabalho nas 3 segmentos, né? 3 segmentos. Bom. Você tem academia, já falou sobre a questão do esporte olímpico também, né? Você tem um instituto. Tenho. Conta essa história pra gente. No mesmo espaço da academia, eu tenho academia, que eu tenho uns alunos de jiu-jitsu. Meu filho lá, meu assistente, ele ajuda a tocar, quem quer competir, ele põe no campeonato lá. Eu dou uma parte da manhã, ele dá a parte da noite. E à tarde temos aulas individuais, né? Aulas para executivos. E o Instituto é exatamente o que eu fazia lá com o Pedro Gama Filho. Quando eu coloquei Como se chama o instituto? Instituto Superior em Estudos de Jiu-Jitsu. Essa aqui. Tá. Então, a gente estuda o jiu-jitsu, né? Então, quando eu estava lá na Gama Filho, eu tinha um horário destinado ao jiu-jitsu como disciplina. Quando acabava ali, um dia o Pedro me chamou e falou assim: Pinduca, não vai embora não, que eu quero conversar contigo. Eu falei: tudo bem, professor. Aí ele falou assim: você conhece defesa pessoal? Eu falei: conheço. Você queria me dar umas aulas? Eu falei: tá bom. Aí acabava, às vezes ele ia, às vezes não ia. Terça e quinta era de 11 a 1. Aí ele saía lá da salinha dele, eu ficava com ele lá uns 40 minutos, 50 minutos. Começava a desenvolver o que eu sabia. E ele ia com o Paulo Jardim, que era assistente dele, botava os dois lá, a gente ficava estudando os movimentos. Aí chegava em casa, eu escrevia, para não repetir. Eu fui escrevendo o que eu dava para ele, segui o programa que eu aprendi lá no Carso, né? Aí fui escrevendo. Aí os anos foram se passando, quando eu vi que eu estava com uma pilha de escritos desse tamanho. Aí a Gama Filho acabou, o Pedro morreu, Paulo. Eu acredito que se a Gama Filho tivesse até hoje, o Pedro tivesse vivo, eu faria esse programa lá na Gama Filho, né? Aí eu fiquei com aquilo guardado. Aí um dia eu peguei aquilo, comecei a ler. Eu falei: vou fazer um curso disso aqui. Aí eu fiz o curso da academia. Aí eu chamei os alunos mais antigos, fizemos uma diretoria e fizemos o instituto. Aí começamos a oferecer os módulos, né? Aí eu dividi tudo que eu sabia, dividi em 10 módulos. Fiz um catálogo. E desses 10 módulos eu fiz 50 itens e distribuí nesses 10 módulos. Aí eu fiz a primeira turma em 2019.
Aí chamei o João Alberto Barreto, conversei com ele. Ele é o único cara vivo daquela... Ele adorou a ideia, me deu maior força, estudamos as posições, tá? Fizemos a primeira aula inaugural, ele foi lá junto, pô, apoiou. Aí depois comecei a desenvolver. E o Instituto é só no Rio de Janeiro, não? É só no Rio de Janeiro. Mas vem gente de fora? Vem gente aqui da periferia, de Angra do Reis, de Barra Mansa, Barra do Piraí, de Teresópolis, que é só os sábados. Eu tenho um módulo por mês. Módulo 1 em janeiro, módulo 2 em fevereiro, módulo 3 em março, agora módulo 4 em abril, né? E vou fazendo os 10 módulos. Agora, quem é de fora, Belém do Pará, já me ligaram, Manaus, eu faço online. Eu tenho E se eu fizer o Instituto, eu me formo e ganho faixa preta? Não tem faixa. Ah, não. Crente que eu ia ganhar uma faixa preta? A gente tem que abrir mão desse negócio de faixa, cara. Buscar o conhecimento, cara. Você me perguntou o que representa a faixa. A faixa é simbologia, cara. Conhecimento é que serve, cara. Entendeu? Mas eu não me transformo num professor. Não, você se transforma num cidadão melhor. Mas se você já for um professor, você está habilitado a desenvolver esse curso lá na sua academia. Ah, tá. É isso que a maioria dos caras fazem. Eles têm aula comigo, formam os 10 módulos. Aí, depois que você completou os 10 módulos, você entra no Clube dos Membros. O Clube dos Membros são membros do Instituto que terminaram os 10 módulos e vão para lá para se reciclar. Então, eu tenho uma data para o módulo, no sábado seguinte eu tenho o Clube dos Membros, que é a reciclagem, entendeu? Então, se o cara quiser ficar atrelado comigo, ele fica a vida inteira, pô. Ô, Pinduca, as histórias são boas para serem contadas, certo? Sim. Então, fala aí. É verdade que você chamou o Renato Gaúcho para uma briga no Flamengo? Não. Ele que me desrespeitou. Ah, tá. Ele é um grande jogador, mas ele é um cara, pô, abusado, cara. Entendi. O Júnior, muito meu amigo, quando ele voltou da Itália, nós jogamos futebol de areia há muitos anos. E um dia eu falei para ele, pô, um dia eu queria trabalhar no futebol, cara. Era aficionado de futebol. Hoje eu detesto futebol. Só pela experiência que eu tive lá. Eu fiquei um ano no Flamengo. Aí ele falou, não, vou ver uma brecha aí, vou te botar lá, não sei o quê. Aí quando ele voltou da Itália, ele me encontrou e falou, ó, vai ter uma brecha lá, cara. Você quer ir, não sei o quê. Eu falei, vou ver meus horários aqui, achei meus horários. Aí eu fui para lá, cara. Eu fui lá, ele me apresentou o Jorge Alau, não sei o quê. Quem era o chefe da preparação física? Carlos Alberto Lanceta. Pô, lá da Gama Filho, o cara, pô, cara espetacular. Dava atletismo lá no campus, lá, já me conhecia. Quando eu cheguei lá, ele falou, pô, você que é o cara que o Júnior ia trazer aí, pô, seja bem-vindo. Aí me aprovou logo. Aí comecei a trabalhar com ele lá. Aí no primeiro dia, cara, do Flamengo, eu fui apresentado ao elenco, eu fui lá, troquei de roupa, vestiário, botei a roupinha, estava rolando um recreativo. Aí tinha um banco comprido assim, o técnico era o Espinosa, aí eu sentei, estava o Lanceta, o médico, o outro preparador lá, o Paulinho, e quem estava apitando lá era o Marcelo Ponte, estava apitando Marcelinho. Estava apitando o recreativo do Rachão. Aí eu olhando aquilo lá, que bancada cheia, cara, os caras batendo lá, Mengo. Eu lá olhando lá, quieto. Cheguei lá, não conhecia ninguém. Aí quando acabou o Rachão, a galera sentou assim no gramado, assim, em volta do banco. O Espinosa deu uma preleção, o outro deu uma preleção lá. Aí o Lanceta se levanta, pede para eu levantar, eu estou apresentando aqui o professor Fernando, não sei o quê, vai trabalhar com a gente, um novo auxiliar aqui, um prazer, seja bem-vindo, não sei o quê. Mas durante o Rachão, eu percebi que os caras estavam xingando o Marcelo, cara. O juiz. O Marcelo apitando, o cara da comissão técnica, o cara xingando o cara de tudo quanto é nome, cara. Aí eu cutuquei o Lanceta. Isso aqui é assim mesmo, cara. Você ficou meio sem gás aí, deixa pra lá, não sei o quê. Falei, pô, se tu mandar me apitar esse cara me xingar, eu vou enfiar o cacete nesse cara. Pô, falta de respeito, não tem hierarquia aqui não, cara. Lá no meu esporte tem
hierarquia, o professor tem que ser respeitado. Aí o Lanceta ficou calado. Aí, quando ele apresentou, em vez de ficar calado, ele falou, olha aqui, ó, o professor Fernando, ele é faixa preta em artes marciais, cuidado, hein, cara, que eu vou apitar o rachão? Vou botar ele para apitar o rachão, não xinga ele, não. É um tom de brincadeira. Aí nego riu, professor. Aí o bobão do Renato levanta o dedo. Aí, cara nova tá chegando agora, já tá dando palpite. Se xingar, vai xingar, vai ficar por isso mesmo. Pô. Aí eu fiquei, rapaz, numa situação. Se eu ficar calado, esses caras vão montar esse mesmo. Tem que tomar uma atitude, né, cara? Aí acabou o rachão, os caras indo para o vestiário. Era lá na direção do hospital. Tinha o gol para o hospital e o gol para a Selva de Pedras. Aí para cá era o vestiário da comissão técnica. Aí eu falei, vou atrás desse cara. Aí eu segurei ele pelo braço. Falei, meu irmão, quero falar contigo. Ele, o que é? O que é? Que é o quê, rapaz? Tá querendo tirar onda com a minha cara? Tu não me conhece, rapaz. Ele é o cacete, rapaz. Quando acabar amanhã, a gente vai lá para trás da baliza lá, vou mostrar para você como é que se respeita uma pessoa. Vai me bater? Eu falei, não vou te bater, não. Aí fui pro vestiário. Aí nem dormi direito à noite, cara. Fiquei pensando assim, pô, o que vai ser no dia seguinte? Pô, o cara fazia o que queria. Que o Espinosa levou ele para lá, ele cortava a camisa aqui, ficava com as mangas de fora, bambaito forte, chegava a hora que queria, andava de chinelo lá, todo cabeludo. Ele é o queridinho lá do Espinosa. Aí eu falei, pô... Aí no dia seguinte, o Lanceta falou, chega cedo que a gente vai armar o circuito aqui. Chega uma hora antes. Eu falei, tá bom, a gente fez um trabalho físico, né? Aí botamos cone lá, o circuito. Aí estou lá no vestiário, vem ele. Ele deve ter falado com o Júnior lá no vestiário. Qual é esse cara? O Júnior, sabia que o Júnior me levou para lá, né? Aí o Júnior deve ter falado alguma coisa para ele e veio falar comigo. O professor está mais calmo? Eu falei, não, cara, estou normal, cara. Quando acabar o treino, a gente vai lá pro cantão lá, cara, a gente fazer uma brincadeira. Vai me bater? Eu falei, não, eu te bater o quê, rapaz? Pô, vou mostrar para você o que é jiu-jitsu. Aí tá bom. Aí começou o rachão, pá, corre para lá, com bola, sem bola, aqueles treinos físicos, né? Aí acabou, aí ele veio para mim e disse, eu falei, como é que é? Vamos para lá? Olha, eu estou indo, se tu quiser, tu vem atrás de mim. Aí ele veio, cara. Eu olhei de rabo de olho, visão periférica. Assim. Ele veio, cara. Aí ele me pegou por trás, rapaz. Me deu um Dublin Nelson assim. Pô, eu tinha o quê? 34 anos, 36 anos. Ele tinha 27. Forte, grandão. Me pegou por aqui. Aí eu prendi o braço dele, fiz um calço de lado, um rolamento lateral, aí levei ele junto. Você lembra daquele repórter que ficava muito lá no Flamengo? Tinha um monte lá, mano. Antônio Maria, Danilo Bahia. Não, tinha um apelido, cara. Zildo Dantas? Não, vou me lembrar. O cara bateu a opção de foto. Fotógrafo. Eu derrubei ele, quis virar, cara, eu puxei a perna dele, caiu de frente, eu montei nele, né? Aí nisso a galera que estava indo embora, jogadores, viram o barulho e voltaram, cara. Eu falei, Renato, o professor aqui manda agora, não sei o quê. Aí eu montei nele, botei a mão nele e disse, olha, tá vendo, cara? Não vou fazer nada contigo não, mas tu fica quieto aí. Aí depois ele ficou na dele, ficou meu amigo, começou a puxar assunto. E aí tu defendeu ele numa briga na praia? Não, aí passaram, isso foi em 90. Aí acabou a temporada, eu falei, não quero mais saber de futebol não, cara. Aí ele saiu do Flamengo, acho que foi para o Atlético Mineiro. Sim. Pica-Pau o nome do... O Pica-Pau não era fotógrafo, mas trabalhava comigo na TV. Pica-Pau. Franco Belfiore, Pica-Pau. Pica-Pau, andava muito com ele, para cima e para baixo. Aí ele jogou no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, e veio de férias, cara.
E ele andava muito com o Gaúcho, né? O centroavante. Isso, centroavante. E eles jogavam futebol ali em frente a Miguel Lemos. Uhum. Aí teve um torneio de futebol, a galera começou a mexer com ele. Renato, né, aquela musiquinha Ele adorava. dele. É. E ele ficou, eu pego a mulher de você, não sei o quê, bababá. Aí desmontaram as arquibancadas. Segunda-feira ele foi jogar lá na Constante Ramos. E esses caras que estavam zoando ele na arquibancada eram do jiu-jitsu, cara. Tem uma academia ali na Miguel Lemos. Aí, quando eu passei acabou minha aula, eu peguei a bicicleta e falei, dar um mergulho no arpoador, né? Quando eu chego ali em frente do posto, estava o Aru, um amigo do Carson, que jogava futebol ali, um senhor, né? Aí me viu, Pinduca, para aí, dá uma força ali que os caras querem bater no Renato. Eu não vi nada, que as arquibancadas estavam empilhadas e o posto 4 estava aqui, né, cara? Os caras encurralaram ele ali atrás, pô, e não deixaram ele aparecer, cara. Aí eu soltei da bicicleta, entreguei para o Aru e fui lá ver, cara. Quando eu cheguei lá para ver, ele estava sentado, ele e o Gaúcho, cara. Pô, uns 15 caras em volta dele. Eu não bater nele. Cara. E agora levanta aí, rapaz. Ele assim, Acuado, branco. E o Gaúcho caladão lá. Eu falei, o que está acontecendo aí? Aí os caras me reconheceram, me conheceram, né? Aí, não, ele xingou a gente, falou que pegava a mulher da gente, não sei o quê. Agora ele vai ter que escolher um aqui. Pô, tinha 15 caras, ele sentado. Eu falei, pô, ele aí, professor. Aí ele achou que eu estava junto com os caras para bater nele. Qual é? O que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo nada, cara. O cara pediu para ver aí o que está acontecendo. Eu que pergunto, cara. Não. Aí começou a gaguejar. Aí os caras, não, ele vai ter que escolher um, vai sair na mão com um aqui. Eu falei, tu vai escolher alguém? Não quero escolher ninguém, não. Eu falei, tá bom, cara. Então, vou falar com os caras aqui, vou aliviar o cara aí, por 15, cercando o cara. Psicologicamente já está arruinado aqui, deixa o cara embora. Não, vai ter que escolher. Falei, pô, isso é covardia, cara. Aí você viu um cara lá que falou, pô, tu é advogado dele? Eu falei, não sou advogado dele. Eu acho que você faz jiu-jitsu, você acha que você está bem guarnecido aí, cara? 15 caras para pegar um, cara? Isso não é legal, cara. Pô, deixa o cara embora, cara. Pô, o cara é conhecido aí, vai pegar mal para vocês, cara. Vai repercutir mal, pô, não sei o quê. Aí eu fui puxando ele pelo braço, tirei ele do biombo ali, cara. Falei, teu carro tá aí, tava lá no posto, tinha um posto de gasolina em frente. Falei, se manda, meu. Aí o Gaúcho ficou assim, se manda também, meu. Os caras se mandaram, aí os caras ficaram assim meio... Caíram na real, né? Que estavam fazendo covardia, né? Aí pegaram um copinho de areia, jogaram em cima dele. Ele entrou no carro, nunca mais foi para Copacabana, passou a frequentar Ipanema. Ah, é verdade. Ele saiu de Copacabana por isso, cara. Mas eu gosto dele, cara. O cara do futebol, do esporte, só que ele tem mania de arrogância, né? Tinha que ficar mais devagarzinho. Tranquilo. Alguma história dessa? Alguém já te desafiou de forma errada? Não. Lembre, nunca tive uma passagem dessa, não sei se por causa do tamanho, né? Professor, eu soube de uma história que você vinha caminhando pela praia e o Carson te rebocou de sunga até Teresópolis. Puxa vida. Foi verdade. Não, aquela época, anos 80, isso. Eu jogava muito futebol de areia. A gente tinha mania de correr para pegar preparo físico, ia até o Leme, voltava, ia até o Leblon. Corria pela areia fofa, né? Uma dessas corridas aí, de exercício, né? Acabou a minha corrida, eu entrei ali na Figueiredo e o carro estava no fusquinha dele, lá em cima da calçada ali. Aí eu ia para casa, porque eu tinha academia de ginástica, depois que eu ia treinar, que era 12h30, ia almoçar, tinha aula 3 horas, eu dava de 3 às 7, depois ia treinar. Aí o Cássio me viu, falou, Pinduca, chega aqui e tal. Aí eu botei a cabeça do carro, falei, vamos até ali comigo. Eu falei, pô, cara, tô cheio de areia, cara, de sunga, os pés cheios de areia, cara. Não, é rapidinho. Sem camisa nem nada. Sem camisa, estava suado, cara. Nem mergulhei, eu queria ir para casa, tomar um banho e almoçar, cara. Morava ali na Domingos Ferreira, né? Aí o Cássio, não, vamos ali rapidinho, insistiu.
Falei, tá bom, cara. Eu ali te deixo em casa, toma banho, almoça. Mas não deixa de treinar, não. Eu falei, não, eu vou treinar. Aí entrei no carro dele. Ele desceu Atlântica, Princesa Isabel, a gente conversando, distraído, né? Princesa Isabel, aterro. Tinha aquele elevado ainda da Praça 15, subiu o elevado ali. Quando eu olhei, o cara já estava vindo da Brasil. Eu falei, cara, você vai aonde, cara? Não, é ali rapidinho, vou dar comida pro Paco. O Paco é o cachorro. Eu falei, mas o Paco fica. Eu sabia, eu ia para casa dele em Teresópolis toda hora, né? O Paco tem Teresópolis, cara. É lá mesmo que a gente vai. Eu falei, cara, você tá maluco, rapaz? Meu Deus. Avenida Brasil. Como é que eu ia assaltar ali? Sem dinheiro, sunga de praia, cheio de areia no carro dele. Não, rapidinho. Eu falei, tu tá doido, rapaz? Eu tenho que dar aula, tenho responsabilidade. Cheio de aluna lá na porta me esperando. Lá 3 horas tem que estar aqui. Não, é 12h30, 3 horas eu te garanto que a gente está aqui. Eu falei, 3 horas, que é Teresópolis, cara. Aí, tinha o que fazer, tá bom, vamos embora. Aí chegamos lá, cara. Aí já estava esfriando, deu de sunga, cara. Aí deu a comida pro cachorro, que o caseiro ficou doente, não sei o quê, comprou ração. Aí parou numa padaria, rapaz. O cara comprou uma bisnaga desse tamanho, passou manteiga, cara. Mortadela com queijo, dividiu em 2 aqui. Come aí, esse teu almoço. Aí pediu uma Coca-Cola, uma Fanta laranja, tomamos ali. Aí descemos. Resumindo, eu cheguei em casa não, cheguei direto da academia, 5 horas da tarde. De sunga. De sunga, cheio de areia, as alunas tudo na porta. Não tinha celular naquela época, né? Pô, cadê o professor? Cadê o professor? Eu falei, não, teve um contratempo aqui. Aí eu entrei no chuveiro, tomei um banho, dei aula de sunga, descalço e sem camisa para as alunas. Tem foto não? Essa foto, Não, isso é 80, né? Devia ter tirado foto, cara. O Cássio estivesse vivo, ele ia escutar o podcast. E não tinha como dizer que era mentira. Né? Não, pô, ele ia rir, ele é... Professor, última pergunta. Eu estava conversando, a gente conversa aqui antes do programa, e a gente resolveu criar um quadro que vai ser um quadro final aqui do podcast, que é o Pódio 1. Tá. O seu pódio no jiu-jitsu, as 3 pessoas que você colocaria nesse pódio 1. Pódio? É. Que é de melhor? Pódio, primeiro, segundo, terceiro. Classificação. É, porque são épocas, né, cara? Hoje tem caras muito bons aí, cara. Não, digo na sua... Na minha época... Não, na sua vida. A tua concepção total. Carson, Hollis e Rickson. Sem ordem. Carson, Hollis e Rickson. É o pódio que te representa. Meu pódio. Eu sou fã dos 3, cara. Muito bem. Boa. Te agradeço pela entrevista. Valeu, Pinduca. Muito bom. Valeu.